Olá, povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast, o Avivado Casts, e nessa oportunidade eu tô feliz demais. Rapaz, tô parecendo um pinto no lixo de tão feliz que eu tô. E o astral lá em cima, né? Essa irmã que tá com a gente aqui, essa apóstola também é doida, rapaz do céu. Feliz demais. Né? Nós estamos com esse projeto dos momentos decisivos, né? Todos os grandes homens de Deus que marcaram a história, marcaram a sua geração, eles passaram por momentos decisivos. E hoje nós temos a honra e o privilégio de estar com a apóstola Márcia Leite, líder e fundadora da Igreja Templo de Avivamento em Jacareí e São José dos Campos. Na África. E na África também, né? Nairobi, na África. Glória a Deus. E interessante que Deus tem usado ela em milagres de cura, libertação, impartição. Ela dá cobertura para pastores também, é líder de líderes. Deus tem levantado ela nesse tempo de maneira sobrenatural. Deus tem feito coisas extraordinárias com ela e através dela. Ela viaja o Brasil e o mundo levando o avivamento e buscando também a unção. Eu tenho certeza que ela tem algo da parte de Deus para liberar sobre as nossas vidas. Fique ligado. Tenho certeza que chaves espirituais, liberações do Espírito Santo, palavras profundas vão ser liberadas sobre as nossas vidas. Só sei que eu quero mais essa unção, então libera o rio. Amém. Libera o rio, em nome de Jesus. Obrigado, viu, apóstola? Se ela quiser se apresentar mais, pode se apresentar. Se quiser falar mais da senhora. Não. Nós estamos aqui, né, pronto para servir o reino de Deus. Né? Para quem não me conhece, já fui apresentada. E esse aqui é um grande amigo que Deus conectou, né? A gente num evento de busca também, nós fomos conectados. E hoje Deus deu esse privilégio de poder estar aqui junto, compartilhando um pouco mais das coisas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Apóstola, eu queria saber um pouquinho, né? Apesar que o propósito desse podcast não é muito falar sobre conversão, mas sim para as pessoas que estão buscando o sobrenatural, buscando o rompimento, às vezes não entendendo muito bem, mas vai que cai alguém que está num processo de conversão, não está entendendo. Você pode contar um pouquinho da sua conversão pra gente? Do meu início? Bem do inicinho lá, quando Jesus te pegou. Então, há mais ou menos 25 anos atrás, né, foi quando eu encontrei o Senhor Jesus, num momento de dificuldade que estava passando, e fui apresentada a esse Deus maravilhoso. E logo na primeira vez que eu fui na igreja, que eu fui convidada para estar lá, eu já fui agarrada pelo Espírito, já fui pega por Ele, sem entender os mistérios de Deus, sem ter discernimento ainda das coisas do Espírito, né? Que vai muito além daquilo que a gente pensa, imagina. E naquele mesmo dia aconteceu o que está aqui em Pentecoste, o que aconteceu no livro de Joel 2, que eu quero deixar só esse breve versículo aqui para todos, que foi o que aconteceu na minha vida naquele dia. Eu estava no lugar certo e na hora certa para que o Espírito Santo me possuísse, né? E o Espírito Santo me possuiu de uma forma que foi assim gradativamente, não foi da noite para o dia, mas foi uma busca que eu tenho buscado ainda, estou buscando e vou buscar até a volta dele. Mas o que aconteceu comigo foi o que está aqui no livro de Joel 2, a promessa de Deus, que é a promessa para mim e para você que está nos ouvindo. É essa promessa, é essa vontade de Deus, né, para a nossa vida, é fazer essa fusão em nós, né? A fusão, a promessa de Deus é a fusão do Espírito em nós, né? E quando o Espírito faz essa fusão e ele torna um só em nós, coisa extraordinária Deus faz na nossa vida e através da nossa vida, né? E está escrito aqui em Atos 2:28: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Até aqui ele diz que mostrarei prodígios no céu e na terra. Então, dali em diante, após
né, quando eu aceitei Jesus e ergui minhas mãos para o Senhor, rendi a Ele, né, houve uma rendição minha total, porque até aquele momento eu era dono de si, era dono das minhas vontades, eu fazia o que eu queria, mas ali naquele momento eu entreguei totalmente ao Senhor, totalmente mesmo, porque eu bebia bebida alcoólica, né, tinha um problema com bebida, não de ser alcoólatra, mas bebia aos fins de semana, né, tinha problemas de palavreado, coisas que eu falava, palavras que não agradavam ao Senhor, mas não tinha entendimento, achava que era natural. Só que naquele dia eu ergui minha mão, o selo veio, o dom de línguas, né? Na primeira vez que você aceitou Jesus, sim, já veio as línguas? Já veio. Primeira, ergui minha mão, aceitei Jesus, já comecei a falar em línguas, sem entender nada. E comecei a falar em mistério, e aquele fogo em mim, aquele fogo que descia e subia e me pegava fogo, e eu não entendi nada. E fui embora falando em línguas, tive uma experiência muito extraordinária com o Senhor. E dali em diante, Deus começou a acrescentar os seus dons. Mas peraí. Deixa eu entender isso. Tá. Mas você já tinha visitado uma igreja, já tinha visto isso? Nunca. Primeira vez que eu fui. Primeiro você tinha pisado numa igreja evangélica. Nem televisão, as pessoas falando nada? Nada. Não tinha experiência, não tinha vontade, eu não gostava de crente. Eu fico imaginando na tua mente. Eu não gostava de crente, eu falava assim, não, esses crentes são um fanático, é muito chato eles, entendeu? Não gostava mesmo, nem de ouvir alguém pregar pra mim uma palavra, nada. O choque na tua mente deve ter sido incrível, porque você nunca não viu aquilo, e estava acontecendo com você algo realmente novo. Realmente ele te pegou. Quando eu cheguei na minha casa, eu tinha uma adega de uísque, muitas bebidas alcoólicas. Eu cheguei já jogando tudo. E ninguém tinha falado pra você que tinha que jogar? Não. Eu cheguei já, joguei tudo. Falei, isso daqui já não faz parte mais da minha vida. E daquele dia em diante, nunca mais Ninguém ministrou pra você que você tinha que jogar fora, você tinha que beber? Não, eu não senti mais vontade daquilo lá. Achei que aquilo lá não fazia mais parte, porque a bebida eu achava que ela me trazia uma felicidade momentânea. Era uma paz que pensava eu que era paz, né? E aí o que acontece? Quando eu peguei e comecei e vi que aquilo lá que eu estava sentindo é maior do que o que eu bebia, eu falei, não, isso aqui não pode fazer mais parte da minha vida. A experiência que você teve foi muito maior. Foi muito extraordinário, foi assim, a fusão mesmo. E é isso que eu digo, que está aqui no livro de Joel. Quando você é fundido com o Espírito Santo, você deixa os desejos da carne, não faz mais parte da sua vida. Você entendeu? E eu falava muito palavrões, né? Porque eu vivia num ambiente de não cristão. Eu servia refeições dentro de uma área de uma Petrobras, que era 1.200 peão, tudo homem. Entendeu? Então, quer dizer, eu tinha uma cozinha lá dentro. E eu ouvia aqueles palavrões, pra mim era natural. Natural eu mandar as pessoas para aquele lugar e falar um monte de coisa errada mesmo. Você entendeu? E aí o que aconteceu? Naquele dia, eu não consegui mais, no outro dia eu não consegui falar mais. E parece que o que eu ouvia já não soava bem pra mim. Já ficava, já era esquisito aquelas palavras pra mim, você entendeu? Então nunca mais eu consegui falar uma palavra, nunca mais bebi, não me desviei, tenho 25 anos. E dali em diante começou a minha caminhada cristã. Não foi fácil. A primeira, logo que eu aceitei Jesus, logo que eu vim, aí logo que eu vim para Jesus, eu tive, Deus permitiu a prova. Aí ele fez como fez Jesus, né? O Espírito desceu, eu vou levar você para o deserto agora, né? Vou se provar. Né? Vou ver se você está apta para poder movimentar no meu reino. E aí o que aconteceu? Da noite para o dia eu tive uma perca muito grande. Eu servia 1.200 refeições na área da Petrobras e no outro dia seguinte, a empresa que eu servia comida foi embora, levou o canteiro, foi embora e ficou me devendo. Do nada. Virou o dia? Eu virei a noite, eu virei um dia, no outro dia não tinha mais nada. Eu não tinha dinheiro para pagar fornecedor, não tinha para pagar o carro, não tinha mais nada, perdi tudo, comecei a perder tudo assim. O oficial de justiça pegando o carro, passando por dificuldades financeiras, de tudo quanto é lá. E aí, só que eu tinha algo maior dentro de mim, mesmo com toda essa dificuldade, eu não desfalecia a minha fé. E eu falava assim, Deus, se o Senhor permitiu essa situação na minha vida, é porque o Senhor tem algo maior. A paz estava dentro de mim. É aquela paz que ninguém entende, que o mundo não entende, né? O mundo não entende essa paz que existe dentro de nós, que podemos não ter hoje, mas a nossa fé diz, amanhã eu vou ter, eu creio que amanhã eu vou ter. E aí eu não tinha, passei por muitas privações, e aí começou a minha caminhada cristã. Aí foi quando eu comecei no Evangelho. Nossa, o que eu fiquei impressionado é Deus, né?
Isso vai contra todas as estruturas, às vezes teológicas, de ensinamento que muitas pessoas têm, que você precisa entender algumas coisas de Deus para você receber, mas Deus dá de graça. Extraordinário isso, irmãos. Isso é extraordinário, porque ela não tinha um conhecimento bíblico. Ninguém nunca tinha falado para ela sobre o batismo no Espírito Santo. Ela entrou a primeira vez numa igreja, levantou a mão ali, né? Jesus a aceitou, porque na realidade tinha marcado ela. Figurinha carimbada. Quando na oportunidade Jesus já pegou e já fez tudo, e mesmo sem ela ter um entendimento, conhecimento, Jesus guardou ela e ninguém ministrou libertação para ela, ninguém ministrou que era pecado, né? As situações ali de práticas ali, e ela simplesmente conduzida pelo Espírito Santo, hoje ela entende que era uma condução do Espírito, um convencimento. Então, irmãos, tem pecados, tem situações na nossa vida que não é pela força do braço, é pelo Espírito Santo. E se não for ele fazer, não adianta a gente querer fazer, porque a gente acaba às vezes até perdendo, né, as pessoas. Afastando as pessoas da gente. Verdade, fazendo por força. Fazendo por força. Nossa, pastor, eu estou impactado, né? Amém? Mas o interessante, depois, em outro podcast, ela vai contar da restituição, né? Eu quero saber como foi descoberta do seu chamado, pastora? Na realidade, eu nunca quis ser pastora, nunca tive vontade de nada. Eu não achava que esse era o meu chamado, e até um dia que eu fui para Israel, num passeio, uma viagem, pensava eu, passeio, né? Queria conhecer Israel, era um sonho, e eu ainda era uma empresária, ainda estava no alto ainda, não tinha ainda passado por necessidade. E aí o que aconteceu? Eu fui para Israel e chegou lá, Deus usou uma profeta lá falando que ele tinha um chamado na vida, tinha um povo para mim, que a minha pastora era para ela, que ela me ungisse a pastora, que Deus tinha esse óleo, já tinha derramado sobre a minha vida. E eu até então não entendia isso daí ainda, né? Só que no meio dessa dificuldade que eu estava falando para você que eu passei, eu fui estudar. Aí depois eu fui estudar, passou-se um tempo, eu fui fazer teologia. Aí eu fiz a teologia, em 6 meses eu me formei. Em 6 meses eu estudei, noite e dia, e me formei. No meio dessa fome luta, sobrenatural. Tava com fome mesmo, sede. E eu falei, não, eu preciso conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus da Bíblia. Eu conhecia o Deus de ouvir falar, mas eu queria conhecer esse Deus vivo, esse Deus aqui que fala, que ouve, né? Que é tremendo. Eu falo assim que eu sou apaixonada. Eu sou tudo, eu vivo por Ele. Sabe, assim, eu me entreguei totalmente mesmo para as vontades dele, para fazer o querer dele. Essa parte depois você fala. Não vamos pular a etapa, espera. Né, irmãos, né? Talvez não entenda. Ela falou, né, da perca que ela teve na empresa dela. Eu conheço a história, um pouco da história dela. Depois Deus restituiu. Então, quando ela foi para Israel, ela tinha sido restituída, né, nas empresas que ela tinha. Então isso é para depois, irmãos, deixar vocês com fome isso aí, né? Outro dia a gente vai gravar só essa parte de restituição, para eles entenderem como é que Deus restitui. Tá, então vamos no Tem segredos, né? Tem chaves. Tem. É muito forte isso. Eu fui para Israel e foi aí. Daí depois disso eu voltei de lá, ainda mesmo assim, nunca querendo. E aí só que daí eu comecei a movimentar nos dons. Foi muito rápido, dom de profecia, foi muito rápido esses dons na minha vida. E aí eu não entendia muito bem. Eu era usada, mas eu ficava com medo de não ser de Deus. Eu falava assim, não, peraí, isso é coisa da minha cabeça. Isso aqui não é de Deus, entendeu? Só que não era de Deus mesmo, né? Deus já tinha pressa, uma violência, porque eu me formei com 6 meses na teologia, né? Pra fazer teologia. Quando foi minha entrevista com a superintendente do ministério que eu estava, ela falou assim, por que você fez teologia? Eu falei, para me conhecer a Deus. Ela falou, não, porque você precisa ser reconhecida na terra, né? Você não fez porque você quis. Eu falei assim, não, é porque eu não preciso de título. Eu sou serva, eu já faço a obra, eu levo a palavra no desafio jovem, então eu não preciso de altar para pregar. Até hoje eu penso desse jeito. Deus me quis colocar em frente a uma obra, um ministério, mas eu faço obra em qualquer lugar. Eu ganho alma em qualquer lugar. Entendeu? Então não precisa. Daí foi aí quando eu comecei a entender o meu chamado. E aí foi o tempo da renúncia. Aí começa a renúncia de tudo. Então, para o chamado existe uma renúncia. Uma renúncia muito grande. Grande, né? Muito grande. E assim, como é que surgiu a oportunidade de você pregar? A primeira vez? Minha primeira experiência foi no lar. Foi numa casa
e de uma irmã que hoje congrega comigo, e eu gostava muito de fazer visita no lar. Eu gostava de ir no lar, não tinha experiência nenhuma com a palavra ainda, né, de pregar, mas eu pegava, Deus me deu o dom da ciência, de eu abrir a palavra e eu lia a palavra e Deus me revelava a palavra. Comecei assim, desse jeito. Eu abri o versículo da Bíblia e aí eu começava a ler, ele começava a falar na casa aquilo lá, entendeu? O que estava acontecendo na casa casava junto com a palavra. Com a palavra, assim. Uau. Sempre Deus me usou na profecia também, com as pessoas até hoje. A profecia, quando Deus vai me usar para profetizar algo na vida de alguém, é dentro da palavra. É ter o versículo da palavra que tem a ver com aquilo lá. Irmãos, é verdade, acho que tem 1 mês e meio, 2 meses, né? Eu liguei para a apóstola e ela estava num período de jejum, né? Que Deus ela tem um chamado para jejum extraordinário. Ela estava jejuando e ela começou a entrar no manto de Deus ali no mistério com o Espírito e ministrou uma palavra para minha vida específica, diretiva dentro da palavra. Eu falei, uau, cara, só conheço você e mais um missionário que faz isso. O restante eu não conheço ninguém que abre a Bíblia e conta a história da pessoa dentro da Bíblia. Isso são 12 específicos, né? E essa parte de conselho, de ir em casa, já é o chamado pastoral. Essa pegada de ir na casa, de ir lá e construir a pessoa, já era o seu chamado florindo e você não entendia. Aí foi a minha primeira vez que eu tinha chamado meu líder para ir comigo, né? Porque eu não tinha experiência de pregar, então eu falei assim, chamei, aí não tinha, ela tinha algumas afazeres, eu falei, então eu vou. Aí quando eu fui na casa dessa pessoa, e foi a minha primeira experiência também com a possessão demoníaca. Que eu nunca tinha expulsado demônio da minha vida, né? Nem conhecia, eu ouvia muito, mas via o pastor fazer, mas eu nunca tinha tido. Aí entrei no lar, nós fomos fazer, desculpa eu rir, tá, gente? Mas foi coisa assim, sobrenatural mesmo. Irmãos, quando eu tava ali na sala daquela mulher orando, ela tinha uma funcionária e ela tava na cozinha, uma mulher bem forte, morena, e ela, na hora que eu comecei a orar, manifestou lá na cozinha na mulher, bravo mesmo. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Minhas crianças tinham ido comigo, meus filhos, né, os 4 filhos tinham ido comigo, eles correram pro quarto da mulher e trancaram a porta. E eu falei, agora eu tô aqui, aí eu, Senhor, pai, vamos lá. Imaginando a cena, as crianças correndo, o capeta rosnando aí o que aconteceu? Nós pegamos e aí eu peguei e falei, agora eu vou, Jesus, é o Senhor na minha frente. Aí falei, em nome de Jesus, fica aqui amarrado, em nome de Jesus, vai sair daqui agora. Foi minha primeira experiência com o inimigo, entendeu? Cara a cara comigo, né? Porque o meu ministério é a libertação, né? Ali começou eu entender o meu ministério também. Olha só, como né? Talvez você está passando por uma situação de perguntando o seu chamado. Eu entendo assim, que o Espírito Santo, ele nos leva a lugares e situações específicas onde ele começa a falar com a gente visivelmente sobre o nosso chamado. Só que depois cai a ficha nela, assim, não entendi, Deus me chamou para isso, tá. Enquanto você não entra no querer do Senhor de fazer o que Ele quer, você fica patinando. Você entendeu? Então, muito importante depois, você vai fluindo e você vai indo que Ele vai direcionando, né? Isso é chave, hein? Isso é chave. Ele vai te direcionando, você vai vendo que aquilo está latente em você, que aquilo arde no seu coração. Você vê uma pessoa nas drogas, uma pessoa no vício ou na bebida, aí você arde para aquela pessoa sair daquilo lá. Você quer se pôr no lugar daquela, você se entra no lugar daquela pessoa, entendeu? Para tentar entender o que levou ela naquela destruição. Então, o que ele chamar já está ali dentro, tá latente dentro de você. Hoje eu entendo que o meu chamado é de libertação, cura e de cura. Gente, olha só, né? A pastora, ela tá falando de 25 anos de uma caminhada e lá ela já entendeu algumas coisas que tem pessoas que passam a vida toda e não entendem. Que dentro de um chamado, ele tem características únicas que vai levar essa pessoa ao rompimento, né, pastora? De ser honrada, de receber as promessas de Deus, aquelas grandes promessas de Deus. Mas enquanto a pessoa não se abre para isso, não quer isso, não vai. Não. Fica rodando. Fica patinando, porque ela quer fazer o que ela quer. E ela não está fazendo o que Deus quer, ela não entendeu o eis-me aqui. A pessoa pode ter uma igreja, pode ter um grupo de comunhão lá e não romper. Não, ela pode estar na frente da obra, mas não é aquilo que Deus tinha para a vida dela, então não cresce, não tem crescimento. E mesmo a pessoa pode estar na frente da obra, Deus tem aquilo, mas ela não faz como Deus quer, ela faz do jeito dela, fica ali. Aí fica, não dá crescimento na obra. Só não prospera, não rompe, não cresce na unção. Não.
por causa Meu disso, Deus. você entendeu? Então, quer dizer, quando eu entendi o meu chamado, que é a visão que Deus tinha para mim, porque sempre orei desse jeito. Fala um pouquinho da visão do seu chamado, para você entender. O que é a visão do chamado, apóstolo? Então, quando eu entendi isso da coisa, o que eu comecei? Comecei a orar e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o seu propósito na minha vida? Porque eu sempre estive, a igreja onde eu dirijo é 70% de ex-dependente químico. 70%, entendeu? E essa unção, né, que eu busquei, que Deus começou a me dar, e esse cuidado pastoral, igual você fala, de não desistir da alma, e Deus colocou no meu, me fez, deu um arrebatamento. Irmãos, ontem eu estava aqui arrebatamento. com os pastores, né? Eles estão me recebendo aqui, a gente está ministrando esse final de semana na igreja deles, também estamos indo para uma conferência. Ontem era quase meia-noite, até 1h a pastora estava sentada ali no Zap, ministrando ovelhas que estavam com problemas. Ela cansada ali, ela não foi dormir enquanto ela não resolveu o problema. Gente, isso é um chamado realmente pastoral, isso é uma coisa que é lindo de ver, porque quem tem esse chamado tem essa paciência, quem não tem, não tem. É intolerante. Ele coloca, ele transfere para subordinados resolver. Sim. Entendeu? É como se fosse, dirige uma igreja como uma empresa. E não Sim. de ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, verdade. O chamado de pastorear mesmo. Tem pessoas que acham que porque estudou teologia já é pastor. E não é. Não é. Não é porque eu tenho um curso de teologia eu vou ser pastor. E às vezes Deus não quer te usar naquela área. E você está naquela, exercendo aquilo lá e não está fluindo. Não está fluindo porque não é o teu chamado. Não é o que Deus tem para tua vida. Quer ficar, às vezes, a pessoa quer estar num lugar de destaque, quer estar num lugar assim que vai ser visto. Você entendeu? A preocupação hoje de muitas pessoas é de ser visto. De alguém estar enxergando, ele está no holofote da situação. E não é isso. Jesus não queria. Muitas das vezes Jesus foi curar. O que ele fazia, irmão? O pastor ele pegava e falava assim: ó, não conte para ninguém. Porque ele não estava preocupado de propagar o nome dele. Ele falava assim: ó, vai, volta para tua casa, mas não conta para ninguém. Né? Então, às vezes, muita gente está preocupado com o holoforte, de chamar a atenção. Jesus não queria chamar a atenção. Mostrar que é usado, mostrar que Deus está fazendo, mostrar isso de forma errada ainda. Deus é lindo, né? Deus é lindo, sabe por quê? Ele sopra o teu nome sem ninguém te conhecer. Irmãos, isso é verdade. Deus faz as conexões. Deus, ele tem um meio dele de te levantar. E se for o tempo certo, você não se perde. Esse é o problema, né? Lá atrás, no princípio, Deus falou para mim assim que eu ia ser profeta das nações, que eu ia pregar para as nações. E eu falava, na época, porque a profecia é coisa louca, né? Porque na hora que você está vivendo aquele momento difícil, né? Você vai falar assim, mas como? Não falo nem inglês, não falo nem a língua, como que eu vou viajar para outro país? É impossível. Mas a promessa de Deus, quando ela é feita por Deus, ela se cumpre. Eu já conheço alguns países já que eu já tive. Ela viaja o mundo, irmãos. Alguns países ela já foi tanto levar o avivamento quanto buscar também. Os dois. Os dois. Fui pregar já em alguns países. Então, é viver o chamado de Deus, entender o chamado de Deus, entender o que Ele quer para a tua vida, se esvaziar de você mesmo, deixar o seu querer, porque onde há a função do Espírito é deixar as suas vontades, é deixar de lado, é deixar